Bom dia! Estamos aqui para mais uma aula e hoje com um tema bem interessante que é como construir a sua jornada. Nós vamos falar um pouquinho sobre um processo de desenvolvimento humano. Como construir a sua jornada é um tema que a gente vem estudando, baseado aí em toda a prática integral, essa metodologia de um novo estilo de vida embasado numa filosofia muito amorosa, muito gentil e muito assertiva. Bom dia para quem está chegando, bom dia, tudo bem? Will, Jean, bom dia, Thiago, tudo jóia? Mais uma sexta. Olá, Olá! tudo bom? Uhum. Então tá bom. Bom dia, Jean, bom dia, Ju. E aí, bora falar de um tema bem interessante hoje, que é como construir uma jornada assertiva, como nos provocar, né? Nós que É, falamos de provocações, então vamos falar como pois a é, vida nos provoca. como escrever a própria jornada, né? Como considerar a vida como a própria jornada, a jornada do herói. Eu Somos acho que todos isso heróis. é, bom dia a todos que estão chegando aí, nossos alunos queridos, Dani. Olá. Eu acho que a gente está vivendo uma era muito diferente, né, das que nós vivemos. Acho que é a grande descoberta da consciência, né? A autorresponsabilidade sobre a nossa própria vida, a capacidade de co-criar, né? Então, eu ainda conversava com os meus irmãos que são de outra geração, né? Porque eles são 18 e 15 anos mais velhos do que eu. Isso é temporona. Temporona. E aí a gente falava sobre epigenética, né? Ah, não, mas essa questão é hereditária, não é hereditária essa doença? E aí eles ainda são, né? Eu acho que a grande rompimento aí de gerações foi a nossa mesmo, que já entende a epigenética, né? A autorresponsabilidade sobre a nossa própria vida e não culpa, né? Não terceiriza, na verdade, o problema, né? Claro, nós Uhum. estamos caminhando enquanto cultura, mas quando a gente fala de jornada, é essa tomada de consciência de que eu consigo criar minha própria vida, encarar as curas que eu preciso viver, né? Porque É. muitas das curas elas vêm de um sistema familiar, tá aí a constelação familiar ganhando força de forma linda, fazendo a gente entender os sistemas. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, que é de como a gente se empodera de encarar essa responsabilidade e nos transformarmos de forma gentil, antes que a vida dê um Perfeito. empurrão. Perfeito. Você estava falando, né, de epigenética, acho que só para o pessoal entender, né? A genética é aquilo que se acreditava que se acreditava não, que a gente é uma mensagem que a gente carrega no nosso DNA, né, dos nossos ancestrais, a genética. A epigenética é um estudo muito novo que vem saindo, né, sobre o quanto o ambiente molda a nossa forma de responder a ele, inclusive em termos genéticos. Nosso comportamento, né? Exato, como o comportamento pode influenciar também na nossa vida, como as nossas escolhas, como o ambiente molda também, de uma certa forma, a nossa mensagem, inclusive de DNA, né? Tá prometido um tema sobre isso qualquer sexta. Ah, eu acho que vale, viu? Vale. Vale, é Tem muito legal esse muita coisa tema. para estudar, para a gente conversar. É. Vale muito. E aí, toda sexta-feira a gente traz um tema que, obviamente, tem a ver com tudo que a gente está vivendo na trajetória dos nossos alunos, na trajetória do nosso trabalho, né? Nós somos treinadores de seres, seres em evolução, e usamos o corpo e o movimento para essa evolução, né? Para levar essa evolução. E aí a gente está numa fase, né, de transição aí de um processo de quarentena para uma reabertura da vida
tradicional, entre aspas, esse novo normal que está chegando, que chega já com muito mais cuidado, muito mais olhar aí para o ser humano, mesmo essas pessoas que são Highlanders, né? Que estão indo para as ruas, né? E mesmo assim, existe um nível de atenção maior sobre a vida nesse processo. E aí, nessa semana, a gente vem trazer a jornada da prática integral e por isso hoje entender por que a gente chama isso de jornada, por que o nosso trabalho é integral. E para isso a gente traz um tema que é uma paixão do Ti, que ele me apresentou, a gente estudou muito, que é a jornada do herói, né? Que é É, algo inconsciente aí que já existe, né? eu gosto muito desse tema, desse termo também, jornada. E eu fui estudar um pouquinho para a gente conversar hoje, né? Apesar de hoje, né, na época que eu trabalhei com teatro, a gente estuda muito isso, porque é base para qualquer roteiro, seja de peça, seja de filme. Essa trajetória do herói, ela também é conhecida como monomito, porque é um mito de uma história só, teoricamente, que se baseia, é um esqueleto, vamos dizer assim, para todas as outras histórias. Então tem um cara muito famoso que estudou isso, chamado Joseph Campbell. Ele, ele é o autor de um livro chamado O Poder do Mito. Ele é um mitólogo, ele estuda as histórias em volta do mundo todo. Ele já é falecido, né? Mas essa entrevista com ele, esse trabalho dele fica muito famoso. E aí, a partir desse trabalho, a gente descobre esse inconsciente coletivo, ou seja, tem tantas histórias escritas em vários lugares do mundo que carregam é, mensagens, claro, de acordo com a cultura, é uma mensagem diferente, mas trazem o mesmo esqueleto, né? Que é essa trajetória do herói, que consiste em alguns passos. Mas, basicamente, para a gente também não ficar elencando passo a passo para quem está assistindo, para ser mais simples, é alguém que recebe um chamado, evita um pouco esse chamado, um chamado, às vezes, difícil, tem essa recusa do chamado, aí ele aceita esse chamado e vai para a aventura. Então, tem essa partida. A partir dessa partida, essas escolhas que ele começa a tomar, esse herói começa a identificar os aliados, identificar os inimigos e aparecem provações. A partir dessas provações, ele vai se considerando mais forte, vai se empoderando. E ele vai indo em direção a um mundo desconhecido, ou seja, ele sai do lugar comum, vai para um mundo desconhecido e retorna transformado. Isso é muito interessante. E aí, esse monomito, essa trajetória, essa jornada, a gente consegue relacionar muito com o trabalho que a gente costuma fazer com o corpo e com a mente. Quando a gente começa um trabalho, muitas vezes as pessoas estão sedentárias. E aí eu vou até desfazer esse discurso que eu ia falar das pessoas que estão começando, mas é para todo mundo. Né? Essa trajetória do herói é uma trajetória que se encerra, né? Um ciclo. Né? Essa trajetória é um ciclo que começa, se desenvolve e se encerra, e ele nunca termina. A gente volta transformado, recebe novos chamados e vai nesse processo de autoconhecimento. Se a gente for pegar também, eu gosto de estudar isso, né, essa jornada, enfim, e o tarô, por exemplo, ele é um exemplo clássico da trajetória do herói. Né? Ele tem as cartas, e ela tem a carta do louco e a carta do mundo. Então, todas as 22 cartas do tarô, elas simbolizam essa trajetória. Esses arcanos, que se chamam, né, no tarô, vem de arquê, que tem a ver com origem, arquétipo, né? E então a gente tem esse personagem do louco que vai em direção ao mundo. E o que é o louco? O louco, eu até tenho as cartas, mas acabei não separando aqui, mas depois eu mostro. Ele sai para a aventura com o pouquinho que ele tem. Ele vai
adquirindo ferramentas, vai experimentando o mundo até chegar nessa sensação de completude, onde ele se sente mais integrado. Eu acho que vale a pena eu pegar. Peraí. Enquanto isso, eu vou falar um pouquinho, trazendo um pouquinho, tentando traduzir um pouquinho dessa história para como a gente chegou nisso, né? A gente estuda aí a trajetória dos nossos alunos muito de perto, né? Então a gente sabe os momentos que eles estão no eixo, a gente percebe as questões emocionais dos nossos alunos. Muitas vezes a gente sabe que eles precisam passar por determinadas dores para chegar. Nós vamos dando artifícios, vamos dando pistas, vamos olhando o processo de fora, né? Porque de fora a gente tem uma clareza maior do que quem está vivendo ali, né? E a gente vai dando ferramentas do físico, né? Alguns desafios da educação dos hábitos da pessoa, até porque os hábitos é quem somos. Então, quando te fala que o louco, né, da carta do tarô, ou o cara que tem aquela dor, aquele chamado lá dos filmes, ou dos heróis, né, do cinema, quando ele recebe esse chamado, é igual qualquer um de nós, quando percebemos que nós precisamos mudar alguma coisa. Então, esse louco é exatamente quando a gente se depara com a incompletude, com algo que nos falta naquele momento e que a gente precisa viver uma trajetória. E por que e essa trajetória vai aparecer de formas diferentes para cada pessoa, né, Ju? É bonito isso. Como... Perdão, você estava falando. Por que a gente hesita esse momento, viver isso? Porque a gente passa pelo caos, né? Então, toda a história de cinema, todo o roteiro, ele tem ali um lugar, um ponto, um ápice de caos, de conflito, né? E nós também vivemos isso, né? Esse conflito, esse lugar onde a gente se depara com, muitas vezes, um monstro, um vilão, que na vida real claramente está dentro de nós, né? Então, sim, é o desconhecido, muitas vezes, né? Como o mito está no nosso dia a dia da forma mais trivial, né? Às vezes a gente até fala isso, eu preciso matar um leão por dia. Nossa, eu tô... Né, tá no nosso vocabulário até isso. Mais cotidiano. Por exemplo, essa coisa do dragão, né? E você pensa, o dragão nada mais é. O que o dragão faz com a princesa? Né? Ele não tem sentido nenhum e, na verdade, ele é um bloqueio que nos separa de uma pureza nossa. Então, às vezes, esse dragão nos impede de chegar no lugar que a gente gostaria. É um inimigo que nós mesmos criamos a partir do desconhecido e como a gente lida com esse desconhecido. Então, em todas as histórias, a gente encontra, né, esse herói que sai para o chamado, que tem esse chamado, que sai para a aventura. Todos eles passam por um momento de deserto. Né? Você vê Jesus, Buda, Maomé. Se não é o deserto, é uma caverna, que é um momento de introspecção e depois ele sai com ele transformado. E aí ele recruta os seus discípulos para mais forte, querendo unir e passar essa mensagem, né? Esse novo patamar de consciência. Isso é muito bonito, né? Então, só para que eu prometi aqui, ó, essa é a carta do louco do tarô. Você vê? Ele recebe o chamado e ele sai apenas com a roupa do corpo e esse saquinho. E aí tem um cachorrinho junto dele que significa... pode significar, tem muito... o tarô é um livro vivo, a gente gosta de chamar, porque ele está sempre se ressignificando. Mas o cachorro, ele tem a ver com os impulsos naturais que nós temos, né? E também ele orienta aí esse louco, né? O impulso criativo, sair para a jornada, é a criação. Aqui a gente tem já vem para o meio, já o arcano 12,
aqui simboliza esse deserto. E aí a chave de transformação, onde a pessoa está aparentemente sem perspectiva, porém, quando a gente olha sobre essa perspectiva, ele nasce. Aqui é quando ele corta com todo o herói, né? O herói do tarô, no caso, eu tô Hoje, pegando pra gente simbolizar. Oi. hoje, essa carta, assim, nessa posição, me lembra alguma coisa. Olha, a gente fica muito de ponta cabeça no parque, Será que é né? a vela das barras, o varal? O que que é? Exato. Olha que ótimo. Tem uma barra fixa aqui que a gente se pendura muito. E é ótimo, tem tudo a ver com o nosso trabalho na prática integral, porque olha a cara dele, ele não está desesperado. É uma cara de quem está tranquilo. Nós Ele praticamente colocamos, se planta. nós É uma mudança de preparamos, ponto de vista. nós preparamos as pessoas fisicamente para virá-las de ponta cabeça. Perfeito. Porque E não é virando de ponta cabeça, simples, talvez se acerte. não é simples a gente mudar o ângulo de visão da vida. A gente precisa de muito acordar, pôr o tênis, ir para a pista de atletismo, fazer a nossa sequencinha, 2 meses a mesma sequência, tal. Por quê? Porque é nesse lugar que a gente se autoconhece, que a gente ganha as ferramentas aí que você está dizendo, os artifícios, né, que a gente precisa para a vida. E aí chega um dia que as pessoas conseguem virar de ponta cabeça. E aí E não é uma o fim. coragem, né? É. E nesse momento, muitas pessoas têm aquele momento, nossa, virei um morceguinho, nossos alunos estão assistindo vão saber o que é. Mas são exercícios muito chaves para nós. Então, é o morceguinho, é a vela, né? O Endrigo está aqui ouvindo a gente, né, Endrigo? Como que foi a vela para você, né? O Endrigo que chegou a fazer vela muito rápido, embora ele estava numa ansiedade só para ficar lá. E aí era difícil, ele balançava, balançava até que ele ficou. E é exatamente essa carta que te mostrou. Porque a partir É. daquilo você se empodera e você já ganha um outro nível de consciência, começa a ver a vida de uma outra forma. E a partir desse novo olhar, não é o fim. O fim está muito longe. É Muito longe, o não tem. meio da jornada, né? Mas pode ser o fim de uma nova jornada, ou seja, o começo de uma nova jornada, né? E essa carta aqui simboliza também esses cortes que a gente precisa fazer com aquilo que a gente não quer mais. Você vê que tem duas árvores, né, com os galhos cortados, e esses galhos cortados eles podem vir a simbolizar aquilo que a gente não quer mais. Então a gente precisa parar um pouco, óbvio, ter coragem para ficar de ponta cabeça, para parar. Eu acho que essa carta, ela também simboliza muito o momento que a gente vive hoje de isolamento. Você vê, ele está totalmente sozinho, não tem um cachorrinho como tem na outra, um movimento. É uma carta relativamente estática, né? Ele está pendurado. E é uma carta de mudança de perspectiva. Então você vê, se a gente coloca ela de ponta cabeça, ele fica de cabeça para cima, né? E aparentemente aqui a gente tem uma ideia de parece que está plantado no chão e com uma Essa, cara super tranquila. e também agora os nossos alunos vão se identificar bastante. Quantas vezes O nós equilíbrio. equilíbrio. Quantas vezes nós não nos colocamos em cima de uma trave de equilíbrio ou numa perna só, né? Olha lá o Rodrigo colocando, é isso aí. Então, Viu? assim, Olha aí, a força, exatamente. iniciativa. É um nascimento. Mas isso é o caminho, né? Ou seja, toda conquista é na trajetória dessa jornada, né? Perfeito. Perfeito. Aí você vê aqui, ele está num equilíbrio, num pé só, e simbolizando o número 4 com as pernas, que é o número da materialização. Uhum. E o equilíbrio tem muito a ver com o centro. Eu acho que vale a pena a gente falar dessa trajetória do herói relacionando com a nossa prática integral a busca por consciência e centro, Sim. né? O equilíbrio fica muito claro quando a gente consegue descobrir esse centro e de onde parte o movimento para o próximo passo. E se a gente toma isso de uma forma simbólica, é muito significativo. Então eu descubro o meu centro e a partir desse meu centro eu consigo agir. No equilíbrio é a mesma coisa, quando você está numa trave de equilíbrio, descobre o seu centro, consegue dar um passo com segurança, né? Não é aquele passo estrambelhado, não, é um passo seguro, um passo respirado, com calma.
Lembrando que E esse isso é muito... centro, ele tem movimento, né? A gente não encontra o equilíbrio sem movimento. O Então, não equilíbrio é existe dinâmico uma sempre. trajetória, uma jornada estática. Tem pessoas que passam por momentos de dor, sofrimento, vivem o caos e conseguem com consciência sair disso, mas acham que é um lugar que se chega estático. Ah, saí, aqui eu vou ficar. Não. E aí eu conversava até com o Luiz essa semana, que está aqui também com a gente hoje, que é um outro aluno nosso, querido, que é assim, né? Ele viveu exatamente essa jornada, né? Ele sentiu o chamado, e aí ele hesitou um pouco, deixa eu olhar o trabalho desse ângulo, deixa eu ver se eu vou, se eu não vou. Veio. Aí, quando veio, começou esse encontro, esse desenvolvimento, houve resistência, houve dores físicas, inclusive, porque o nosso corpo vai sinalizando a nossa resistência. Isso foi sendo quebrado. E aí ele foi encontrando ferramentas no meio do caminho, com as provocações, parará, parará, parará. E aí vem a pandemia, ele pensa que dá um passo para trás na pandemia, mas na verdade dentro aquelas ferramentas continuam, né? Então, não é um caminho linear esse da trajetória do herói, né? Ele, inclusive, Não. são 12 etapas, enfim, são várias etapas, né, para concluir esse roteiro de uma jornada. Mas nesse meio do caminho tem um momento que o herói É. acha que ele encontrou o ápice, porém ele ainda tem alguns desafios para viver, né? E sempre vai haver. Mesmo porque quem concluiu uma jornada vai querer outra. Porque é tão incrível, né? É É interessante. ótimo que... Eu concluí uma jornadona, né, na minha vida. E aí, nesse meio do caminho, encontrei uma pessoa, porque a gente encontra mestres, né? Eu tive vários. E eu Inclusive, uma das etapas é o encontro com o mentor. encontro Alguém com que o você mentor. consegue ter esse encontro que faz com que você se inspire, né? Que você Exato, descubra ferramentas para ir continuar a sua jornada. exato. O encontro Importantíssimo. com o mentor. E aí eu tive uma pessoa que era é uma amiga, enfim, uma parceira hoje de trabalho, uma terapeuta junguiana, que ela nessa trajetória de encontro com a sombra, né, que tem tudo a ver, eu tinha muito medo quando eu entrei em contato com isso, de olhar para essa sombra, porque a sombra é exatamente o vilão que a gente coloca grandão, né? E aí, aquele vilão é aquilo que a gente mais repudia. Eu não quero chegar perto, né? Quando a gente é criança, é um monstro. E quando a gente começa a crescer, cada um tem as suas sombras. Tem pessoas que são a morte, tem pessoas que são o novo trabalho, tem gente que é a mudança, tem gente que é a balança, é o emagrecimento, é o corpo. Enfim, existem várias sombras que a gente entra em contato. Só que a partir do momento que a gente vive uma grande jornada, esse herói ele percebe que esse vilão, ele não é tão invencível assim, porque você o vence, né? E você o conclui. E aquilo faz com que a gente ganhe uma força interna e uma coragem para querer olhar para os próximos vilões. Porque sempre Isso, haverão. isso é demais. Quando você pensa, né, nessa história do vilão, e às vezes a gente busca, pensa que esse vilão está fora, mas muitas vezes esse vilão é a forma como a gente está interpretando esse problema, né? Porque aí que tá, essa questão, a gente fala problema, né? Você vê na história do Hércules, os heróis não chamam os vilões, as situações da vida de problema, chama de trabalho, porque são etapas para o herói se depurar, para o herói se melhorar, para o herói encontrar o seu próprio centro. Então, às vezes, a gente acredita que esse vilão que a gente está construindo é muito maior do que ele está fora e não que está dentro. Por isso que é interessante dessa trajetória, esse começo do mundo conhecido, tudo que é desconhecido acaba se tornando esse vilão, muitas vezes. E eu Uhum. estava vendo uma palestra agora que você falou da sombra e me interessou muito. Ela falou assim, geralmente nas histórias, dependendo do vilão,
é o que também transforma o herói num herói forte. Então, por que eu estou falando isso? Quando a gente fala do herói, o herói, ele por si só, ele é um altruísta. Ele busca a melhora de si para melhorar o mundo. É isso que a gente fala muito na prática. A questão de você estar bem com você, porque ninguém dá o que não tem. Então a gente precisa estar bem com a gente para conseguir melhorar o mundo. Basicamente isso, né? Conseguir servir com qualidade. Mude o Então mundo, isso comece por por si só você. é um ato que a gente pode considerar heróico, uma intenção que seja heróica. E aí, nas histórias, geralmente, o vilão, quanto maior, mais poder tem o vilão, mais o herói se destaca. Porque se o vilão é um vilãozinho assim, né, o herói também é um heróizinho. A ideia Exato. também é que esses vilões, eles tenham poder porque é o vilão, ou seja, é essa sombra que mostra para o herói o quanto ele é forte, o É, quanto ele está disposto a encarar esse vilão, isso me é lembra a uma força que ele coisa. tem. Me lembra uma fala do Nuno, e tem muito a ver, porque às vezes chegam uns alunos pra gente e falam assim: ixi, não, mas eu tenho um problema. Não, porque eu sou muito gordinho, eu jamais vou conseguir fazer isso. Ou, né, já chega numa vítima, assim, se lamentando, né? Aí nós que já temos uma noção, nós já trabalhamos há muito tempo com isso, já conhecemos inúmeras jornadas de vida, pensamos dentro de nós, né? Você vai ser o maior herói, né? Então eu falo para as pessoas, olha, É, mas você tem o potencial para ser o meu maior case, entende? Porque no fundo, não desmerecendo quem já é o máximo e chega para gente, mas a gente também não desmerece essa pessoa, né? Porque a pessoa que é. chega lá, muitas vezes ela chega, ela já faz as oitavas, ela já tem uma musculatura desenvolvida, ela muitas vezes é um trabalho para a gente de descobrir essa jornada, e vocês vão entender o que a gente está falando, por isso que a prática integral ela não tem um estereótipo, ela tem um estilo próprio, ela é desenvolvida e desenhada em cima de cada aluno. Quando a gente pega esse aluno, a gente precisa entender qual é o vilão, muitas vezes, dessa pessoa que aparentemente não precisa de uma jornada, né? Ou não quer essa Uhum. jornada do herói. Então, quando um aluno chega para a gente, né, desmerecido lá, se lamentando, dentro de nós, né, treinadores, a gente sabe que ali existe um grande potencial. Porém, quando a pessoa chega numa questão de tipo, isso aqui, beleza, é fácil, isso, não, também, tranquilo. Você fala quais são os artifícios que a gente vai fazer para descobrir, tirar essa pessoa da zona de conforto. E é esse ponto que a gente. Por que a gente decidiu fazer essa Para live? ela ir para o desconhecido, né, Ju? Porque às Exatamente. vezes esse desconhecido às vezes é aparente para alguns, para outros é muito não aparente. Às vezes essa Exatamente. pessoa que é muito habilidosa, ela tem algum lugar mais sutil que ela precisaria Exato. olhar. Acessar. Então todo mundo tem um ponto desconhecido, né? E aí o Nuno fala, né? Nós, como treinadores, somos dificultadores do processo. Então, é muito difícil eu dizer isso para uma pessoa, por exemplo, que não assistiu essa live. Mas, na prática integral, a gente quer cada vez mais dificultar a vida das pessoas. Por quê? Porque todos estão na jornada do herói. Todos nós estamos partindo de um ponto, precisamos ir para esse lugar mais escuro, mais denso, desconhecido, para renascer um lugar mais autônomo, mais forte, mais desenvolvido. Então, quando os nossos alunos ganham consciência de que estão numa jornada, eles se jogam para o vilão. Eles abrem os olhos para esse vilão. Ontem eu conversava com Sim. uma amiga, Ti, e ela dizia assim para mim: eu sou uma que hoje me jogo no vilão. Vou contar algumas histórias da minha vida aqui para vocês, para verem como eu abri a minha mente total para a jornada do herói e eu não tenho medo de iniciar uma nova jornada. Conversando com uma Mas amiga, ela falou isso assim: depois eu quero pegar, o de se jogar para o vilão, eu quero depois fazer um adendo. tá. Genial. E aí ela dizia assim: não, porque aquela pessoa, né, que tá fora de mim, ela me irrita.
Porque ela fala coisas, ela me coloca em situações que me geram uma emoção ruim. E aí eu disse para ela, poxa, olha só, então é como se aquela pessoa fosse o vilão. Mas esse vilão tá dentro da pessoa, né? Aquela irritação, aquela vontade de controlar, tal, não tá fora. Porque se o vilão estivesse fora, eu não conseguiria controlar. Então eu posso sim vencer esse vilão interno, que é essa minha emoção, é esse meu olhar para o outro, né? Como eu posso olhar para o outro e ver ele tão grande assim a ponto de tirar o meu centro? Olha só que poder que eu dei para ele. Então Pois é. é exatamente esse processo, né? E eu tinha essa relação com o teu segundo filho, né? Por quê? Porque o primeiro me tirou do eixo, né? Era aquela coisa não conhecida. Eu fui para um lugar, um outro mundo, que foi o mundo de mãe, me tirou de vários confortos, tal. E aí chega um momento que eu falei, agora, eu vou passar por isso tudo de novo. Agora eu posso já ter uma vida confortável, eu posso viajar, o Léo já tá grande. Olha só, né, que beleza. E aí vem uma conversa interna e eu penso, e aí, eu quero viver uma nova jornada? Olha a ilusão que a gente tem, que se eu não tivesse outro filho, nada disso aconteceria. Né? Eu não passaria mais por nenhum desconhecido e a minha vida seguiria linear. Obviamente que não, né? Em algum momento eu me depararia com algo que me faria crescer um novo vilão. Mas aí eu conhecendo essa trajetória, e obviamente não foi só isso, foi uma conversa com meu marido, foi uma conversa interior, uma meditação que me pedia pelo coração um outro serzinho dentro de casa, né, que eu tivesse que colocar ao mundo. Em algum momento eu me silencio e penso assim, Juliana, é se jogar no desconhecido escuro total ter uma nova criança. Porque eu não sei como meu filho mais novo, mais velho vai reagir. Eu não sei como o meu corpo vai reagir. Eu não sei se essa criança vem com saúde ou não. O que vai acontecer? Então, eu acho que as mães, né, que estão aqui assistindo, os pais, podem entender isso que eu estou falando, né? A jornada de decidir ter um filho, aquela borboleta que vem no estômago, aquela agitação que a gente sente quando deu positivo, é exatamente o início de uma nova jornada. E é uma trajetória do herói, né? É Porque porque hoje... você tem a ver com abandono. Você abandona uma situação antiga, comum, conhecida. Você acha a fonte da vida a partir desse desconhecido e chega numa condição diferente, transformada. Então isso é maravilhoso. Poderia ser, né, com a Malu, poderia ser de outro jeito, mas é óbvio, quando a gente sabe desses ciclos, fica mais fácil da gente encarar isso com empoderamento, sentindo isso vibrar dentro da gente e encarar isso como uma forma de elevação da consciência, né? Encarar os fatos da vida como testes, provações, tudo que o herói passa, as dificuldades, e depois volta transformado, volta melhor, volta depurado. Eu já sei E que é faz lindo isso. parte, né? Já é Isso que você parte. falou das crianças, tem um autor que fala que toda criança, todo mundo, todos nós, né, no caso, que passamos pelo processo do nascer direto, né, aquele o processo de nascer do parto mesmo, né? Você veja bem, né? A gente estava ali no líquido amniótico, num lugar comum, confortável, gostosinho na barriga da mãe, ficando de ponta cabeça, virando, de repente aquele lugar começa a ficar pequeno. Começa a Verdade. ficar pequeno, começa a chutar e de repente eu saio. Olha Eu que vou, trajetória heróica de cada ser, né? não cabe Então mais. você passa a respirar o oxigênio, você enche o seu pulmão de ar. Então, Uhum. isso por si só, todos nós somos heróis em potencial, né? Você sabe que isso Então, me faz lembrar, na época que eu tive a crise de ansiedade, uma amiga maravilhosa, uma psicóloga amiga mesmo, ela virou para mim e fez assim: tá vendo isso que você está sentindo? São as dores do parto.
E é muito isso, né? Quantas vezes a gente não rompe? A gente está num lugar que a gente não quer estar. Às vezes você está num emprego, não cabe mais você naquele lugar. Você não sabe explicar. A pessoa fala: Meu, olha quanto você ganha. Olha que demais. Olha só a segurança que você tem. Você tem férias, você tem isso. E você não sabe explicar, mas você não cabe mais naquele lugar. Não é aquilo, né? E aí precisa romper. Tem muitas pessoas que a gente está atendendo fazendo transição de carreira e chegam abaladíssimas e falam: Eu não sei porque eu não quero mais aquilo, mas eu não aguento mais. Eu não quero aquele lugar, eu não quero aquela condição. E é exatamente isso, essa jornada que se inicia. Então, Sim, né, o trabalho da me combina. jornada da prática integral, de conhecer esses processos, é tão lindo e tão amoroso, porque além de você compreender a sua jornada quando você está vivendo, é você olhar para a sua dor e falar: beleza, eu preciso ter artifícios, eu preciso buscar artifícios do que chegar até mim para romper com tudo isso e vencer o meu vilão, né, que está dentro de mim. Então, essa é a primeira questão. E quando eu descubro essa jornada pessoal, eu olho para a jornada do outro com muito mais empatia. Então, quando as pessoas falam: você precisa ser empático, gente, não é fácil ter empatia quando a gente não quer olhar para o nosso próprio vilão, para a nossa própria trajetória. Então, quando eu olho, por exemplo, uma criança que começa a entrar na adolescência, é difícil pra caramba, né? É uma jornada, ela tá deixando para trás uma infância que não cabe mais nela. Ela já não gosta daquelas coisas, mas ela ainda não conhece esse mundo novo que é o do adulto. Então é muito difícil. E aí quando você vê, por exemplo, eu não tenho filho adolescente, mas sei que muitos de vocês estão assistindo, a gente tem. É exatamente isso, você percebe isso. E quando eu olho para aquilo, olhando para minha própria jornada e dizendo: eu já vivi esse desconforto, né? Eu vivo esse desconforto, eu olho e tá tudo bem. Filho, tá tudo bem. Deve estar doendo aí, eu imagino, mas é assim mesmo, né? E Você você. falou isso nas sociedades mais primitivas, né, os ancestrais, você vê. Na época que a criança vai tendo. Daí você tem os do sexo masculino e as crianças do sexo feminino que passam do estágio criança para o estágio adulto. Então a gente tem esse período da adolescência, né? Então você vê, tem muitas sociedades que tem um ritual de batismo dos guerreiros. Então os meninos não são mais meninos e se tornam homens. Cada sociedade vai ter a sua idade específica, né? A mulher tem a menarca. Então, quando acontece a menstruação, é um momento de transformação, uma espécie de batismo que marca a trajetória. É Sim, importante também a gente observar esses momentos marcantes para nós, enquanto indivíduos. Né? Aquilo que me faz eu me identificar agora mais com um pensar homem do que com o menino, né? Quando o menino abandona o bonequinho, né? A menina da boneca. Então a gente vai aos poucos desenvolvendo, não que é melhor ou pior, mas são fases da vida, né? A gente vai começando a observar o mundo a partir de outras óticas. E isso da criança, por exemplo, né? A gente pode clicar em várias pequenas trajetórias, esse nascimento, depois a aquisição da habilidade. Chegar na posição bípede demora muito. A gente, às vezes, passa meio batido, né? Meio que até desaprende a andar, começa a andar de um jeito super ineficiente, com o pouco que a gente usa dessa capacidade incrível de caminhar nossa. Mas olha que interessante, a gente vai ganhando ferramentas, aprendendo formas de lidar melhor com o mundo. Né? A jornada do herói ela passa por aí, por a gente mudar nossa perspectiva, adquirir habilidades, lidar melhor com o mundo, com o outro, consigo mesmo e transformar, e e tem, contagiar. e tem uma coisa que é o tempo, né? Não existe um tempo para cada jornada da nossa vida ou de cada ser humano. E também não é que a jornada mais rápida ela é melhor e mais eficiente. Também não. Porque nesse caso, o tempo ele é o que menos importa. Porém, a consciência de você estar nesse caminho, nessa trajetória, é o mais importante.
Então, Pois é, e eu estava vendo a etimologia da palavra jornada, vem do latim giorno. Giorno vem de jornal, vem de dia, vem de. Olha que interessante, é o tempo, né? Giorno vem de tempo, giorno, é dia, o tempo que é se o passa. tempo. É, E hoje a gente pensa em jornada como espaço, né? O lugar, a trajetória a se percorrer. quando a gente olha Interessante isso. para a literatura, a gente encontra na literatura jornadinhas do herói, que são os gibis, né? São muitas vezes a tarjetinha lá, que lá já tem, né? A descoberta, o cume e o vilão e a conclusão. E a gente tem as trajetórias das sagas, né? Que muitas vezes são quanto? 3, 4 livros em que a jornada ela vai se continuando, né? Vai continuando. São sagas e sagas daquele. Como, enfim, mais Tem clássicos. os 12 trabalhos de Hércules também, Tá? né? Exato. E aí eu Então, me são lembrei dessa que muitas. do que você falou, Muitas. de vamos me É uma abraçar o vilão. jornadona com várias jornadinhas. Olha só, não sei, Ju, se você lembra daquela história da Hidra de Lerna, que o Hércules, um dos trabalhos do Hércules era matar essa Hidra de Lerna, que era um monstro, Monstro. cheio de cabeça. E aí ele pegava, cortava uma cabeça dessa Hidra, e essa Hidra crescia mais Crescia. 7 cabeças, com cada cabeça que ele cortava nascia um monte. Daí a professora que eu vi falando sobre isso falou assim, puxa, é o exemplo do problema mal resolvido, né? É? Você corta uma cabeça, nasce outra, ou seja, tem um simbolismo muito grande as histórias, né, mitológicas. E como é que ele vai realmente matar essa hidra, tirar esse monstro da frente, né? Se não está dando certo cortar a cabeça, o que o herói, o Hércules, resolve fazer? Ele abraça esse vilão e Abraço. tira o centro. E tira o centro, ele corta, eu não sei, se não me engano, ele corta as pernas, ou seja, ele corta a base. Tudo isso para dizer que vale a pena a gente pensar em termos de problema, se a gente está lidando com esse problema da melhor forma. O Hércules teve que perceber que ele não tinha que usar essa força toda para cortar um monte de cabeça que não ia dar certo. O Hércules é engraçado, é um exemplo do herói juvenil que precisa, e aí tem muito a ver com a prática integral, não apenas usar a força, mas começar também a usar a inteligência. Porque o Uhum. Hércules, ele nasce, ele já era muito forte. Ele já pegava as cobras, já conseguia matar a cobra. Ele tinha uma Força desenvoltura física. física, muito exemplar, muito desenvolvida. E A aí gente é tudo, né? o trabalho dele, essa de depuração, é ele ir pro sutil. Ele vai começar a usar a inteligência, a perceber que onde eu estou usando força não está certo. Né? Muitas vezes eu estou usando força demais para resolver um problema e de repente eu preciso ir na causa. Uhum. Né? No caso da Hidra é isso, ele tira o centro do monstro. Então ele corta a base. Não é cortar a cabeça do monstro que estava nascendo várias Sim. outras. Então, como a gente aprende a lidar com os problemas de uma forma mais eficiente? Agora, uma sacada que a gente teve no nosso trabalho, assim, que a gente tem aplicado e tem sido maravilhoso sempre, é perceber que, independente de qual a jornada do nosso aluno, quando a gente dá desafios para o corpo e para os hábitos de vida, a gente lança essa pessoa para uma jornada para que ela aprenda a lidar com as jornadas que a gente não precisa lançar, vem de forma natural. Então, por exemplo, muitos dos nossos alunos, eu diria quase todos, que já entraram em contato com o não controle, com aquilo que eu não controlo, porque dentro do mindfulness a gente já atua nisso, né? Então, como sou eu diante disso, do que eu não posso controlar, o que acontece, como que eu utilizo o tempo, o espaço que eu tenho para o meu autodesenvolvimento. E aí vem, por exemplo, uma pandemia, que é algo que a gente não controla de dentro, né? E é algo que vem de fora. E aí todo mundo se mantém, né, como egrégora forte no seu eixo existencial, né? Então, quando a gente conversa com os nossos alunos,
Não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, mantendo ao passo ali que a gente consegue o treino, o desenvolvimento, o foco em mim mesmo. Então, isso é muito bacana. Então, a jornada da prática integral nada mais é do que uma metodologia, óbvio que a gente está aqui simplificando, uma metodologia que a gente desenvolve através de dificultar, gerar desafios para os nossos alunos, e são desafios não só físicos e não só mentais, mas são desafios que muitas vezes sistemicamente, mudando os hábitos dos nossos alunos, a gente já transforma esse olhar para a vida. E quando eu transformo o olhar para a vida, eu lapido o meu olhar para a vida, quando vem uma jornada real, eu já estou mais forte, né? Então, isso é muito incrível. A Jan está aqui, a Jandira, que segunda-feira, às 6 horas da tarde, a gente vai contar uma jornada que aconteceu na vida dela agora, que está se concluindo essa semana, que foi a eliminação de 10 quilos e a entrada dela na prática integral, nessa filosofia. Ela que fez uma transição de carreira dolorida, como todas, mas ela vai contar um pouquinho da jornada dela, né, dentro dessa jornada do herói. E termina... Incrível, né? E você vê, é uma trajetória heróica por si só, né? Porque ela passa por alguns sacrifícios, ela precisa mudar a perspectiva, passa por provações, ela passa por novas escolhas, ela aprende a identificar quem são mais os aliados dela, que podem ser algumas pessoas, podem ser os pensamentos dela que são aliados, ou pensamentos inimigos, ou pessoas que também não estão fortalecendo essa nova escolha dela. E aí ela passa por uma experiência própria de transformação, que é extra normal, porque sai do comum que ela estava acostumada. Até para instigar vocês a assistirem segunda-feira a Jô falar, um dos grandes vilões da vida dela era o açúcar, né? Como será que ela venceu esse açúcar, né, Jô? Então, vencer, por exemplo, vilões que a gente não acha que são vilões, que não fazem... A gente está falando de jornada, parece uma coisa nossa, idealizadora. Não. Às vezes, o seu maior vilão é levantar, pôr o tênis e fazer uma caminhada. Aquilo está minando a sua vida, né? Essa incapacidade de se mover mais. Então, aquilo está minando a sua vida, está diminuindo. E quando você vira essa chave, você vence esse vilão, que é a preguiça, que é a mesmice e tal, você muda tudo. Porque uma pessoa que começa a caminhar e tem uma vida ativa, ela tem uma mudança de perspectiva para a vida. A fisiologia dela muda, né? Então, isso é muito bonito. É entender começar a identificar o dragão. Esse dragão, ele vem de forma sutil na nossa vida. Ele vem, que é o que o Tito estava falando, ele vem às vezes em formato de pensamento. Eu nem percebo que ele existe na minha vida. Eu conversando outro dia com uma pessoa que falava sobre fofoca, né? Ela falou, eu mudei a minha perspectiva para a vida e agora eu não consigo ouvir as pessoas falando de outras. Quando começa uma fofoca, aquilo me incomoda. E isso é muito interessante, é quando a gente também percebe, e acho que isso é muito da prática integral, que é preparar o ser humano para olhar a sua própria jornada, porém aceitar a jornada do outro, que muitas vezes está no seu ápice, está no caos, porque a pessoa... É que às vezes, Ju, às vezes a gente fala tanto de presença na prática integral, estar presente. A fofoca nada mais é do que dar poder para o ausente. Então, a gente começa a falar de quem não tá, porque não tem muito o que falar, então você tá com pouca fé em você, você também tá com pouca fé no amigo, então tem para falar, vamos falar de quem não tá? E aí vai muito contra, muitas vezes, o que a pessoa está começando a nutrir dentro dela, que é uma prática de presença, uma prática de o que eu posso fazer então para mudar, né? A pessoa não fez aquilo lá, então como é que uma postura proativa é incompatível, ou seja, é aquele bebê que está no líquido amniótico dentro da barriga da mãe que começa a ficar pequeno, começa a olhar para esse tipo de ação e falar,
puxa, eu já estive ali, eu entendo, consigo ter empatia, falar, puxa, talvez seja uma necessidade das pessoas para conseguirem, sei lá, verem a sua, enfim, a necessidade própria de cada um. E talvez ali ela não se identifique mais, e aí ela começa a ter uma postura mais proativa. E tudo bem, esse mundo dela começa a ficar menor, começa a ficar Muito pequeno e ela começa a interessante expandir. que isso que você está falando, porque muitas vezes as jornadas, as nossas histórias se cruzam. E existem mais de uma jornada de desafio acontecendo no momento. Então, eu me lembro que, por exemplo, quando eu trabalhava na companhia atlética, eu era gerente, eu era professora, eu estava lá 16 anos, eu era a Juliana da companhia atlética, né? Então todo mundo me conhecia lá, não sei lá quantas mil pessoas passaram lá como alunos meus. E aí, em algum momento, eu não cabia mais naquele lugar. Era uma coisa muito interessante. Nada contra, é uma academia bárbara, eles têm um olhar muito incrível. Mas eu, como pessoa, não me identificava mais. Eu achava que aquele lugar eu não conseguia mais me desenvolver lá dentro. O que as pessoas diziam não era uma coisa mais que eu queria instigar para minha vida. Era muito louco isso. E várias pessoas diziam para mim, mas Juliana, você está na melhor academia do país. Você tem toda a infraestrutura. Lá chega tudo primeiro, né? Então, em termos de tecnologia, isso, aquilo. E eu falava, gente, que loucura. Não é esse lugar. Não é aqui que eu quero me desenvolver mais. 16 anos foram. Então, quando os alunos chegam para mim falando de transição de carreira, eu fiz isso muito nova, né? Eu tinha, sei lá, 30 anos. E aí, é exatamente essa sensação que vale para tudo. Vale para a transição de carreira, vale para um casamento que não é mais aquilo que você quer como relacionamento, vale para uma vida que precisa agora de um filho, de uma criança, vale para um ciclo que tem que acabar. Muitas vezes a gente se apega a uma jornada que já encerrou, né, Ti? Muitas vezes aquela história já encerrou. E você ser grato por toda essa jornada é muito lindo. Faz parte da trajetória do herói a ressurreição. Ou seja, o porquê é legal falar da trajetória do herói ou dos mitos em si, que são essas histórias que nos ajudam a entender melhor o mundo. Porque elas nos ensinam também a lidar com o fim, a lidar com a morte. Então, identificar dentro de você se ali realmente é o fim. E aí, no teu caso específico, você precisou sair de lá. Às vezes uma pessoa está identificando que o lugar está pequeno, ela precisa sair. Às vezes a pessoa está identificando que ali não está legal, mas ela pode mudar a chave dela, se tornar mais proativa, não sei. Enfim, cada um vai ter o que sente necessário para seguir esse chamado de mudança. E você Então, falou da aprender a morte, né? lidar com o fim, aprender a lidar A com, morte, que com é o uma fim, é uma sombra das muito. lições do mito. A A morte é uma morte sombra muito grande, né, na nossa muito cultura. grande. Mas quando você começa a acessar as jornadas, e você falou lá da jornada do bebê, que vem uma nova vida depois. A jornada de uma pandemia, que se você olhar para as outras pandemias, existiu um recomeço para isso. Se você olhar para as guerras, existiu um recomeço. Engraçado que essa semana me marcaram no texto, a Verônica, querida, que falava das mulheres do século passado, na verdade da minha avó, que viveu a guerra, né? E assim, é tão pequeno perto desse desafio que a gente está vivendo dessa pandemia, o que elas viveram, né? Elas tinham que deixar os seus países, elas tinham que se distanciar. Então, assim, eram jornadas com caos bem dolorido, né? E essas Era uma mulheres morte muito própria. Antigamente a gente tinha o desconhecido. Hoje nós temos menos esse desconhecido. Você bate um Google Maps, você sabe para onde você está indo. Cara, você imagina quem saía do Nordeste ou de alguma outra região do país, daqui de São Paulo, ou lá da Europa e vinha numa embarcação. Nunca Você mais ouvia deixa o falar no mundo filho. lá. Né? Quantas famílias? A minha família mesmo veio da Espanha, enfim, veio da Europa, veio numa embarcação. Nunca mais Você ouvia falar. imagina? Você nunca mais deixou lá a pessoa que você era para criar o novo mundo. Tanto que chamavam aqui de novo mundo, né? Novo É um mundo, né? novo mundo.
É o novo mundo. E E eu queria convidar, obviamente, hoje a gente vamos. quis fazer essa live para falar de um novo momento. A gente também está finalizando uma jornada para começar uma jornada muito incrível da prática integral. Está nascendo um novo momento que, como todas as jornadas, tem muito a ver com a jornada anterior. Porque uma coisa liga a outra. Então, a nossa vida tem a ver como foi o nosso momento de feto, né? Tanto que hoje a gente já Sim. sabe que a gente carrega isso. E é por isso que a jornada da prática integral, que está começando nesse momento pós-pandemia, tem muito a ver com tudo que a gente já viveu, mas ela vem renovada, ela vem despertando mais e mais a jornada no herói das pessoas, porque a gente quer construir cada vez heróis mais fortes, pessoas mais conhecedoras de si mesmo, porque o grande desconhecido do mundo da era Google é o seu próprio ser humano, é você mesmo dentro de você. As E nossas aí a próprias gente quer te convidar, potencialidades, né? a gente quer te convidar a entrar para a jornada da prática integral, que provoca o ser humano a conhecer a si mesmo, porque o Google te mostra todo o resto. Porém, dentro de você só existe um caminho, que é o caminho da percepção do corpo e da saúde. E a gente quer muito trazer vocês para esse lugar amoroso, esse lugar incrível que é essa jornada. A gente construiu uma metodologia até hoje, só que a partir de agora a gente embasou ela numa filosofia e num jeito de viver. E é isso que tem de mais inovador nessa nova jornada, nesse novo momento que começa. Então, a jornada da prática integral, que acontece quinta, sexta, sábado e domingo dessa próxima semana, ela vai trazer embasamento dentro da metodologia que a gente criou, como a gente faz você se lançar a partir da metodologia para uma jornada de vida nova, para um jeito de viver novo, para um conhecer-se a si mesmo, ser respeitoso, gentil com você e com o mundo. É sobre isso que a gente vem falar e, obviamente, a gente quer você perto da gente. É só se inscrever, é gratuito. A gente quer que você conheça tudo o que a gente vem estudando e gerando de encantamento aí na vida das pessoas. É isso? Maravilha, é certíssimo. Adorei o que você falou, Ju, com relação a conhecer, né? Olha só, antigamente achava que se você quisesse ficar inteligente, você comprava uma enciclopédia, mas é muito mais que isso hoje. A gente precisa da experiência, porque saber de cabeça só é saber nada. A gente precisa aprender a saber de experiência, começar a nos usar como laboratório. Vem de labor e oratório, ou seja, labor vem de trabalho, trabalhar a si próprio, com devoção, né? É isso. E essa prática, a nossa ideia aqui com a prática integral e essa jornada é te apresentar um pouquinho do nosso trabalho que está ganhando um novo formato, né, Ju? Um Uma nova formato essência. online, à distância, e será incrível, a gente vai adorar a participação de vocês. Queria fechar com essa última carta aqui, que é a carta do mundo, que é um nascimento, é a morte e nascimento. Lindo Então esse demais. ser sai para o mundo, Muito bom. E fica aí a integrado. provocação e o convite para estar conosco nessa jornada da prática integral. Um beijo grande, ótimo dia para vocês, gratidão. Ótimo dia. Obrigado.